Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Preparados para mais uma aula de matemática? Na aula de hoje nós iremos falar de equação do segundo grau, certinho? Então vamos lá, nós iremos ver a fórmula geral e a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Então vamos lá, pegue seu lápis e caderno e prepare-se para fazer as anotações devidas. Equação do segundo grau, sua forma geral. Como que aparece uma equação do segundo grau? O formato dela, a forma geral dela é essa daí, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, tudo isso igual a zero, beleza? Agora acompanhe o seguinte, aquele a, b e c são números reais. Detalhe o seguinte, ó, o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, esse camada aqui vai ficar igual a zero, certo? Aí você vai ter uma equação do primeiro grau. Então, a, b e c são números reais com a diferente de zero. Professor, quem é o a? Quem é o b e quem é o c? O a, eu falo que ele é o coeficiente de x ao quadrado. É o número que está multiplicando x ao quadrado. O b, eu falo que ele é o coeficiente de x. É o camaradinha, é o número que está multiplicando x, ó. Beleza? E o c, eu falo que é o termo independente. Não aparece a incógnita da equação ali, certo? Dando sequência aí. Resolvendo equações completas. Beleza? Acompanhe aqui. Equação completa. Equação completa. Equação completa é toda equação na qual esse b e o c são diferentes de zero. Mas a fórmula resolutiva que nós iremos ver para a equação completa será a mesma para a equação incompleta. Claro que equações incompletas têm outros métodos para nós resolvermos, mas ainda iremos ver isso mais adiante. Beleza? Mas a fórmula resolutiva, professor, fale um pouquinho nela. A fórmula resolutiva, ela recebe o nome da fórmula de Bhaskara, justamente em homenagem ao matemático indiano que demonstrou essa fórmula. E essa fórmula nada mais é do que um método para encontrar as raízes reais de uma equação do segundo grau, fazendo uso apenas de seus coeficientes, ou seja, apenas usando os valores de A, B e C. E a fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara, é essa aí que está aparecendo na sua tela, ó. X, né, que é a raiz. Quando eu falo raiz da equação, é eu determinar o valor de x, né? É o valor de x que torna essa sentença igual a zero. Isso aí. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, né? No caso, delta, que eu até falei, é b ao quadrado menos 4ac, ok? Na verdade, a fórmula, quando ele demonstrou, ele chegou nessa fórmula aqui, ó, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Dividido por 2a. Agora, acompanhe aqui comigo. Ó. Aqui dentro da raiz aparece b ao quadrado menos 4ac. Nós iremos chamar esse camaradinha de delta. Nós vamos representá-lo por uma letra do alfabeto grego, que é o delta, certo? E esse camarada aí que está dentro da raiz, eu falo que ele é o discriminante. É ele que vai determinar se a equação tem raízes reais ou não. E nós iremos ver o seguinte, que uma equação do segundo grau possuirá no máximo duas raízes, certo? Ela pode possuir uma raiz, pode possuir duas raízes ou nenhuma raiz. Raízes de uma equação do segundo grau. Então vamos lá. Professor, fala comigo aí o seguinte. Quando que ela vai ter uma, duas ou nenhuma raiz? Quem eu vou ter que olhar é esse camarada aqui de dentro, o delta, que é o discriminante. Quando esse camarada for maior do que zero, a equação terá duas raízes reais distintas, ou seja, você terá dois valores de x diferentes. Agora, se o delta for igual a zero, a equação terá uma raiz real, ok? Um único valor de x. Ou eu posso falar o seguinte, possuirá duas raízes reais iguais, ou seja, os valores de x serão os mesmos. Então, uma raiz real já está de ótima importância para nós, ok? Não precisa falar duas raízes reais, fica até redundante. Quando o delta for menor do que zero, olha só, a equação não terá raízes no conjunto dos números reais. Beleza? Não quer dizer que uma equação onde o delta é negativo não tenha raízes. Tem sim, mas não no conjunto dos números reais. Mais adiante, vocês irão estudar um pouquinho dos números complexos e vocês irão ver que tem sim raízes quadradas de números negativos. Beleza? Beleza? Desculpa aí, vamos lá, dando sequência. Então, acompanhe aqui comigo aqui, ó. Dessa forma, a fórmula de Bhaskara, ela pode ser reduzida da seguinte forma aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a.
Ao invés de usar essa expressão aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac, eu só coloquei aqui o delta. Porque também a gente pode fazer o seguinte, esse delta aqui, ó, esse camarada, a gente pode separado, até sugiro que seja feito separado, tá bom? Nós iremos ver daqui a pouquinho uma resolução de uma questão. E vocês irão ver o passo a passo que eu utilizo para resolver uma equação do segundo grau, que fica muito mais detalhada e mais fácil para você resolver. Então acompanhe comigo aí. Vamos praticar. Vamos praticar. Determine as raízes da equação. O que ele está querendo aqui? Ele está querendo o valor de x. É isso que ele está querendo. O valor de x. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Nós vamos seguir um passo a passo para nós resolvermos essa equação. E o que é válido para essa é válido para qualquer outra equação do segundo grau. Seja completa ou incompleta. Beleza? Então, o primeiro passo é o seguinte. Primeiro passo, você vai identificar os valores de a, b e c. Então, nesse caso, a gente sabe que o a é quem multiplica x ao quadrado, então ele vale 1. O b é quem multiplica x, e a gente sabe que é menos 5. E o c vale 6, é o termo independente. Ele não aparece com x ali da equação. Esse é o primeiro passo. Dado o primeiro passo, você vai dar o segundo passo. O segundo passo é esse, você vai calcular o discriminante, ou seja, o valor de delta. Só substituir os coeficientes aqui, ó, nessa fórmula aqui, ó, que está aparecendo no lado superior direito da sua tela aí, ó. b ao quadrado menos 4ac. O b vale menos 5, você já separou os coeficientes, agora é só substituir. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vamos lá, vai ficar menos 5 ao quadrado, detalhe, coloca e entre parênteses, ok? Coloca o b entre parênteses, porque se ele for negativo, no final vai ficar positivo, certo? Menos 4 vezes a vezes c. O a vale 1 e o c vale 6. Se alguém que fosse negativo, também sugiro colocar entre os parênteses, ok? Para não ficar ali multiplicação e subtração um do lado do outro. O parênteses é você dar a ideia de que você está separando as operações ali. E na verdade é essa, certo? Então vai ficar delta igual a 25, né? Menos 5 ao quadrado. Resolvendo esse produto, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então delta será igual a 1. Como 1 é maior do que 0, a gente sabe o seguinte. A equação terá duas raízes reais diferentes. Ou seja, você vai ter dois valores de x. Dado o primeiro passo, beleza. Segundo passo, meu amigo, você vai dar o terceiro passo. Vamos lá? O terceiro passo é você calcular o x utilizando a fórmula de Bhaskara, beleza? Então vamos lá. A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Agora perceba aqui o seguinte, ó, o detalhe, ó, menos b. Esse menos aqui, ó, tá bom? É da fórmula. E o b aqui, ele vale menos 5. Então vai ficar esse camarada aqui, ó, menos, entre parênteses, menos 5. Ok? Sempre vai ser dessa forma. Se aqui fosse, se o b fosse positivo, ficaria menos, entre parênteses, mais 5. Ou você poderia colocar direto menos 5, sem problema. Mas nesse caso aqui, ó, o menos da fórmula e o valor de b que vale menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta que vale 1, dividido por 2 vezes 1. O a vale 1. Então, x é igual a mais 5. Não precisava colocar esse mais, mas eu fiz questão de colocar. Mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1. Agora acompanhe comigo aqui, ó. Eu vou somar e depois eu vou subtrair. Ou subtrair para depois somar. Então eu vou separar duas raízes. Eu vou separar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de x1 e x2. Quem é x1? x1 aqui, eu primeiro peguei 5 menos 1. Detalhe, eu estou somando e subtraindo, ok? Então primeiro eu somo ou subtraio. Eu escolhi subtrair. Então 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Beleza? Fechou? O x2, se eu subtrair, agora eu vou somar. Então, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Meu querido, você fechou aí, ó. Você resolveu uma equação do segundo grau. Agora, só dá a solução, ó. A solução é essa, 2 e 3. Beleza? Agora você vai pegar o seu livro, você vai pegar questões da internet de equações do segundo grau e você vai resolver as equações usando esse nosso passo a passo. Um beijão no coração. Um abraço, bons estudos aí para vocês.